Bom dia com alegria. Esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegraremos, regozijaremos nele, em nome de Jesus. Desperta tu que dormes, hoje é dia de você despertar, é hora de você despertar, em nome de Jesus. Desperta, né, Acla, tu que dormes, em nome de Jesus. Vê se o som tá saindo certinho aí agora, Acla, pra mim, em nome de Jesus. Tá pra me ouvir? Agora dá pra me ouvir? Eu tirei o microfone, mas eu tô falando um pouco baixo mesmo. Deixa eu só chegar um pouquinho pra cá, pra ver se me ouve mais. Amém. Glória a Deus. Amém. Vai dar certo agora, já deu, em nome de Jesus. Não, é porque hoje eu ia pregar sobre isso, aí acontece essas coisas. Mas andamos por vista e não por aquilo que nós vemos. Não, andamos por fé e não por aquilo que nós vemos, em nome de Jesus. Então desperta tu que dormes. Como aumentar a minha fé? Vivendo de visão e não de condição. Nós vivemos de visão. Visão o quê? Como assim? Visão do coração. O nosso coração é os olhos. O coração é os olhos que nos dá a visão que Deus tem para nós. Então nós não olhamos para as condições, não olhamos para as circunstâncias, mas olhamos com a visão do coração. Os olhos do nosso coração é que tem a visão de Deus. Não nas nossas vistas, aquilo que nós vemos. Não as nossas condições, mas aquilo que o nosso coração já viu. A fé nos faz enxergar além das circunstâncias e a confiar no Deus que transforma impossibilidades em milagres. Aquilo que é impossível para mim e para você, Deus ele opera milagres. Deus ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus ele trabalha para aquele que nele confia. Então aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para mim, Deus ele faz milagres. Aquilo que é impossibilidade de nós fazermos, é Deus que opera. Por isso nós vivemos por visão e não por condição. Escreva no seu caderninho aí que você comprou, diário espiritual. Andamos por visão e não por condição. Aquele que anda por condição, ele não vai ver os milagres de Deus. Aquele que anda por condição, ele não vai ver o que Deus ele já preparou para ele. Então nós andamos por visão do coração e não por condição. Nós andamos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Deus ele nos chama para aumentar a nossa fé nesse dia, em nome de Jesus. Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que não do fundamento das coisas que se esperam. É aquilo que você espera de Deus. É aquilo que já tem no seu coração, a visão que Deus ele já te deu lá no seu coração. E não por aquilo que você vê. E não pela circunstância. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. A fé é isso. Você quer aumentar a sua fé hoje? Não olhe pelas condições, não olhe para as circunstâncias. Olhe para a visão do seu coração. Aquilo que queima no seu coração. Nisso você tem que andar todos os dias. E em 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Andamos por fé e não por aquilo que os nossos olhos estão vendo, os nossos olhos naturais, pelas condições. A conta às vezes não fecha mesmo não. Às vezes você fala assim: meu Deus, aqui é impossível isso acontecer na minha vida. Não fecha mesmo não. Não tenta entender. Não tenta entender. A fé é aquilo que você espera. É aquilo que você espera e é a prova do que você não vê. Os seus olhos naturais não estão vendo. Mas é aquilo que você crê de todo o seu coração. A fé é aquilo que você espera em Deus. Aquilo que queima no seu coração. É a visão do coração. Não é os seus olhos naturais. Mas é aquilo que queima no seu coração. Em nome de Jesus. O chamado para viver pela fé. Nós fomos chamadas para viver pela fé. Você foi chamado para viver pela fé. Você foi chamado para andar por fé e não por vista. Você foi chamado para dar passos de fé todos os dias da sua vida. Você foi chamado
para andar por fé. A condição, ela pode nos limitar, mas a visão dada por Deus nos guia para o propósito. A visão de Deus, ela nos guia para o propósito, aquilo que Deus ele falou conosco. Não, você não olha o que os outros falam, o que os outros dizem, mas você olha para dentro. Você olha para dentro, aquilo que Deus ele falou com você. E você é guiado pelo propósito de Deus. Você é guiado pelo aquilo que Deus ele já falou com você. É pelo propósito. A condição nos limita. As condições, elas querem nos parar, nos limitar. Mas o Senhor, ele nos chamou para sermos guiados por Ele. Para o propósito que Ele nos chamou. Para esse tempo, em nome de Jesus. A visão é do coração. A visão é os olhos do coração. A visão. Coloca no seu caderninho aí, ó. A visão é os olhos do coração. A visão é os olhos do coração. É aquilo que não é condição, não é... Para você é impossível, mas para Deus ele já falou o seu coração. Então, aquilo que é impossível para você já é possível, porque é Deus que dá. É Deus que faz o milagre. É Deus que opera. A fé é confiar no que Deus falou, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias, ela diz ao contrário. Isso é fé verdadeira. Isso é confiar em Deus. Como aumentar a sua fé? Já vamos para a mensagem, né? Como aumentar a sua fé? Como você vai aumentar a sua fé? Às vezes você fala assim, nossa, minha fé é tão pequena. Mas está na hora de você aumentar essa fé. Como aumentar a minha fé? Como aumentar a visão que Deus tem para mim? Como entender? Que você nunca vai entender, na verdade. Por isso que é fé. Você somente obedece, somente faz. Porque às vezes o nosso raciocínio humano, ele tenta nos paralisar. Fala assim, que dia? Não dá não, filha. Que dia? Isso não vai acontecer não, você tá doida? É assim que vem o nosso pensamento. Mas peça para o Senhor, Senhor, aumenta a minha visão. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé nesse dia. Para que eu possa dar passos de fé, mesmo sem eu ver o chão. Assim como o Senhor, ele disse para Abraão, sai, Abraão, da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Só sai, só faça. Abraão, ele teve a visão. A visão queimou no coração dele. Mesmo que as condições dele, falaram, para que eu vou? Porque Abraão, ele não era pobre. Muitas pessoas, ele saiu da sua terra, da tua parentela, foi para onde? Não, coitado de Abraão. Não, Abraão não era pobre. Abraão era rico. Abraão tinha esposa, Abraão tinha gado, Abraão tinha... Ele somente foi. Ele somente saiu da parentela e foi e seguiu aquilo que Deus ele falou no coração dele. É andar por fé. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. É aquilo que queima no seu coração, a obediência a Deus. Quando Deus fala, você obedece. Mesmo se as condições forem desfavoráveis, somente obedeça. Somente faça. Somente faça. Deus, ele diz, quer aumentar a sua fé? Então faça. Então veja a visão do seu coração. Aquilo que Deus, ele queima no seu coração. Bom dia, meninas. Em nome de Jesus. Então somente faça. Faça aquilo que queima no seu coração. A visão é os olhos do coração. Somente faça. A visão é os olhos do coração. Escreva no seu caderninho aí. A visão é os olhos do coração. A fé é confiar em Deus. O que Deus falou com você. É você confiar completamente em Deus. Deus, ele não é um Deus, não é um Deus para que minta, para que se arrependa, não. Se ele falou, ele vai cumprir. Simples assim. Haja o que houver, venha o que vier, a circunstância que vier, assim, Deus vai cumprir. Ele somente fala para você, vem. Só fala para você assim, ó, faça. Só confia em mim. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê mesmo. É daquilo que você fala assim, não tem jeito, não tem como isso acontecer. Mas é aquilo que você crê. Quando você crê de todo o seu coração, você pode ter a certeza que Deus, ele vai operar o impossível. Ele vai operar o milagre. Mas para isso você precisa dar passos de fé.
Para isso você precisa crer na visão que Deus ele deu no seu coração. Porque senão o mundo vai te parar. As pessoas vão te parar. As circunstâncias vão te parar. Pode acreditar em mim. Vai te parar. Porque muitos começam bem e param no meio do caminho. Porque parou de andar pela fé. Começou a andar pelas condições. Não podemos olhar para a condição. Não podemos olhar para a circunstância. Vivendo, anota no seu caderninho para você nunca mais esquecer. É vivendo pela visão do coração e não pela condição. É andando pela visão do coração e não pela condição e não pela circunstância. Muitos começam bem, volto a dizer, mas param no meio do caminho porque olha para a condição. E o Senhor, ele nos chama para andar o quê? Por fé e não por vista. Olha, ande por aquilo que Deus ele já revelou no seu coração. As pessoas não vão entender. Muitas pessoas, o que acontece? Recebem uma visão de Deus no coração e querem enfiar goela abaixo das outras pessoas para elas entenderem. E elas não vão entender. Porque o Senhor ele se revelou para você na intimidade. Ele te deu a visão. Ele te deu a visão e ele vai te dar a condição. Escuta o que eu estou te falando. Ele te deu a visão? Só creia. Ele vai te dar a condição. Ele vai operar o impossível. Somente faça todos os dias o que precisa ser feito. Não delegue aquilo que você precisa fazer. Só faça. Anda por fé e não por vista. Deus ele nos chama para confiar nele. Mesmo além das circunstâncias. Em nome de Jesus. Como aumentar a sua fé? Vamos aprender hoje? Como aumentar a sua fé e viver pela visão? Como que eu vou aumentar a minha fé? Como que eu vou aumentar a minha fé e andar pela visão? Às vezes eu ando só pela condição. Às vezes eu ando só por aquilo que os meus olhos vê. Às vezes eu ando só por aquilo que eu dou conta de fazer. Você já viu isso? Ah, eu vou fazer isso porque eu dou conta. Então você não precisa de fé. Aquilo que você dá conta de fazer sozinho, escuta o que eu tô te falando. Você não precisa de fé, você dá conta. Mas a fé é aquilo que você não pode fazer. A visão que Deus colocou no seu coração, aos seus olhos humanos, fala assim, meu Deus, é grande demais, eu não consigo. Meu Deus, isso é grande demais para mim. Eu sou, é igual aquele profeta, eu não dou conta de falar, eu não dou conta de pregar, eu não dou conta de fazer isso não. Mas o Senhor, ele diz para ele, fala assim, só vai. Abra a tua boca que eu vou encher. Abra a tua boca que eu vou falar através de você. Abra a tua boca que eu vou agir através de você. O que quer dizer? Abra a boquinha, declare a palavra. Fale aquilo que você quer viver. Somente faça a sua parte, que Deus ele vai operar o milagre. É andando por fé e não por vista. Aquilo que você dá conta de fazer, escuta o que eu estou te dizendo. Não é fé. Você não precisa de milagre ali não, você dá conta de fazer. Mas aquilo que você não dá conta de viver, fazer. Aquilo que queima no seu coração, a visão que Deus ele falou no seu coração. Aos seus olhos naturais é impossível, mas Deus opera o impossível. É Deus que opera o impossível na nossa vida, na sua vida, somente vai. É igual como Deus falou a Abraão, só sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para onde eu te mostrar. Ele disse, ó, eu vou te fazer pai de muitas nações. Eu vou te dar um filho que será fazer parte da minha aliança de Isaac. Vai, somente vai. O Senhor, ele diz para você nesse dia, somente vai. Vem, ouça a visão do seu coração. Ouça aquilo que o seu coração queima para você fazer. Somente obedeça, em nome de Jesus. Olhe para Deus e não para a circunstância. Em Mateus 14, 28, 30. Abra sua Bíblia, quem tiver a Bíblia, ou se não, anota aí para você ler depois. Diz assim, ó. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, chamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro, ele estava no barco. Às vezes você já ouviu essa história.
Pedro, ele estava no barco. E ele viu Jesus, muitos falaram, é o fantasma, né, tal, falando assim, mas ele viu Jesus de longe. E falou assim, Jesus, se é você mesmo, estou falando com as minhas palavras, se é você mesmo, me faça andar pelas águas, me faça andar sobre as águas. E Jesus, ele disse para Pedro, falou o que para Pedro? Falou o que para Pedro? Escreva aí, o que ele falou para Pedro? Vem. Escreva, vem. Jesus, ele disse para Pedro o quê? Vem. Somente venha. Pedro olhou para Jesus. E ele começou o quê? A andar sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas. Olhando para aquilo, para as circunstâncias, Pedro poderia andar sobre as águas? Olhando para os olhos humanos, você consegue andar sobre as águas? Você consegue andar? E Jesus falou para ele, para Pedro o quê? Vem. Vem, Pedro. E sabe o que o Pedro fez? Começou a andar sobre as águas. Pedro começou a andar sobre as águas. Ele focou em Jesus. Ele focou em Jesus e andou sobre as águas. Mas sabe o que aconteceu com Pedro? Estava andando sobre as águas, ele andou. Ele não só colocou o pé, não. Ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Mas Pedro, ele começou a olhar para os sentimentos. Pedro começou a olhar para as circunstâncias. Pedro, ele começou a olhar para as tempestades. Pedro, ele começou a olhar e começou a ter o medo no coração, que é contrário à fé. Medo é contrário à fé. Por isso que diz, o medo sobrevém. Aquilo que você temer, isso vai vir sobre a sua vida, porque é contrário da fé. Pedro, ele teve medo. Ele olhou para a circunstância. E sabe o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar. E ele começou a clamar a Jesus. Clamar, falar, Senhor, eu vou me afundar aqui. Sabe o que Jesus fez com Pedro? Levantou ele, segurou ele pela mão e colocou ele no barco. Eu não sei o que você tem enfrentado hoje, mas o Senhor, ele te levanta pela sua mão. E ele te convida, ó, vem, anda por fé e não por vista. Ele diz para você, anda por fé e não por vista, não olhe a tempestade. Não olhe, já viu aquilo, quanto mais eu rezo, mais diabo aparece. Quanto mais eu faço, mais a circunstância diz ao contrário. Quanto mais eu faço, mais eu tenho um sentimento de medo, de dúvida. Eu tenho um sentimento de que não vai dar certo. Vai além dos seus sentimentos. Vai com coragem. Foca em Deus. Foca na visão que Ele já te deu no seu coração. Somente creia. Somente confie em Deus. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Eu digo para você, muitos começam bem. Mas vem as circunstâncias. Vem o vento e muitos paralisam. E muitos param à beira do caminho. E muitos recuam. Não podemos ser assim. Desistir não é uma opção. Devemos focar em Jesus. Ele diz, vem. Vem. Foca em mim. Foca na visão que eu te dei. Foca no que queima no seu coração, somente vem. Não olha para a tempestade. No mundo nós teremos aflições, mas o Senhor diz para nós o que? Tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Foca em mim. Olha para mim. Eu venci, você consegue. Você consegue. Eu não sei o que você tem enfrentado hoje, mas eu falo para você, você consegue. Você é forte. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele te ajuda, Ele te sustenta pelas suas mãos poderosas. Ele te levanta nesse dia e Ele diz, vem. Quando você obedece, você vê o sobrenatural de Deus na sua vida. É Ele que opera o sobrenatural na minha vida e na sua vida. Somente obedeça. Somente foca os seus olhos do coração em Jesus. Filho meu, dai-me o teu coração. Eu volto para dizer para vocês, Deus, Ele quer o nosso coração. Deus, Ele não quer obra de imundície.
Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós venhamos nos entregar a Ele de todo o nosso coração. Somente foque em Deus. Somente foque em Jesus, em nome de Jesus. Pedro andou sobre as águas. Enquanto manteve os seus olhos fixos em Jesus. Quando você está com os olhos fixos em Jesus, você não vai afundar. Você não vai morrer. Não precisa ficar desesperada. Só foque em Jesus. Pedro, quando ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele não afundou. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, batendo nele, pensa a situação, você no mar agitado, andando sobre as águas. Ele focou em Jesus, nem olhou para o vento, foi e caminhou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento, olhou para o mar, olhou para as águas, pensa, ele olhou para a circunstância e ele se afundou, começou a afundar, porque Jesus é misericordioso e Jesus estendeu as mãos para Pedro e o levantou e o tirou daquelas águas e tirou da tempestade. É somente você clamar hoje, se você tem afundado na circunstância, se você clamar por Jesus, Ele te dá a mão hoje, Ele te levanta hoje e Ele te diz novamente, vem, olha para mim, eu sou o autor e consumador da sua fé. Eu sou o autor, consumador da sua fé. Ele é. Então, em nome de Jesus, fica os olhos nele, nesse dia, em nome de Jesus. A fé aumenta quando você foca na grandeza de Deus e não no tamanho do problema. Você quer aumentar a sua fé? Foca em Deus. Foca em Jesus. Foca. Fala assim, o meu Deus é maior do que os meus problemas. O meu Deus é maior do que essa circunstância que eu estou enfrentando hoje. O meu Deus, Ele é maior do que essa doença. O meu Deus é maior do que essa enfermidade. O meu Deus é maior do que essa luta financeira que eu tenho passado hoje. O meu Deus, Ele é maior do que essa crise no meu casamento. O meu Deus é maior do que esse filho que está me dando trabalho. O meu Deus é maior do que qualquer problema e circunstância que eu enfrente hoje. Aumente a grandeza de Deus na sua vida. Quando você foca em Deus, Ele se torna maior do que tudo nessa vida para você. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Quando Deus é prioridade na sua vida, quando você foca em Jesus, pode vir o que vier, você se torna inabalável. Por isso a fé é inabalável. Você se torna inabalável. É igual o bambu, ó. Balança, mas não quebra. Não quebra. Não importa o vento que vier, as suas raízes estão alicerçadas. Você sabia que o bambu, aqui, a curiosidade, o bambu, ele é grande, não é verdade? Mas para baixo, a raiz dele é mais profunda do que o comprimento dele para cima. Que você nesse dia possa se tornar um bambu, que as suas raízes venham ser bem profundas, para que quando vier o vento, para quando vier a tempestade, você não venha se quebrar. Você venha ser resistente à tempestade, às circunstâncias. Em nome de Jesus. Quando você coloca Deus grande na sua vida, coloca aí no seu caderninho, coloca aí, ó. Maior é o Deus da minha vida, que habita em mim, do que aquele que está no mundo. Maior é Deus em mim do que qualquer circunstância. Maior é Deus em mim do que qualquer problema que eu enfrente. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que você serve. Em nome de Jesus. Quer aumentar a sua fé? Segundo passo para você aumentar a sua fé. Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Você quer aumentar a sua fé de verdade? Você quer mesmo? Você precisa alimentar ela. E esse alimento tem que ser diário. Não é uma vez na semana não, senão você vai ficar desnutrido. Você vai ficar fraquinho. Você precisa alimentar essa fé. E você alimenta essa fé com a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus.
Você quer aumentar a sua fé? Então alimente-se da palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz: a fé vem. Vem como? Pelo ouvir. E ouvir como? Da palavra de Deus. A fé não vem do que o mundo diz. A fé não vem do que o outro diz. Não, a fé vem como? Pelo ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você dá ouvido, porque ouvir muita gente ouve, mas não dá ouvido. Quando você dá ouvido à palavra de Deus, a sua fé ela aumenta. A sua fé ela se torna grande. Às vezes você fala assim para mim, mas a minha fé é tão pequena. Mas você tem que alimentar, meu filho. Você precisa alimentar essa fé sua. Não adianta, porque eu falei assim, eu comi hoje a palavra. Vai servir pro mês inteiro. Vai servir pro ano inteiro. Mas não é assim. É o pão nosso de cada dia. É o pão quentinho. É o pão fresquinho. É todo dia você precisa alimentar da palavra de Deus. Todos os dias as circunstâncias elas querem te parar. Elas querem te paralisar. Mas você precisa alimentar a sua fé. E como você vai alimentar a sua fé? É pela palavra. Porque é lá que você vai vai pegar para a sua vida o adubo, a energia, o discernimento, a direção. É lá. A Bíblia é um manual de vida para nós. A Bíblia ela não é somente um livro de letras, não. Ela é viva e eficaz. Assim como eu disse ontem, a fé, a palavra, ela se renova todos os dias. É todos os dias. Você pode ouvir aquela palavra há anos, mas naquele dia Deus fala com você a mesma palavra, mas dá um download para você. Você pega aquela palavra, é para mim, é para mim. E você começa a andar o quê? Por fé e não por vista. Não, Deus falou, se Deus falou, pronto, acabou. Haja o que houver, venha o que vier, Deus falou. Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Se ele falou, vai cumprir. Se ele deu a promessa, ele vai cumprir. Se ele diz, ele vai cumprir. Eu somente vou obedecer, porque o milagre ele vai me alcançar no caminho, é na obediência, é agindo, é fazendo a minha parte. Em nome de Jesus. Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Assim como Deus falou para Abraão. Abraão, você vai ser pai. Você vai ser pai. E Abraão velhinho já. E ele disse, você vai ser pai. E Abraão guardou aquela promessa no coração. Guarda a promessa de Deus no seu coração. Guarda a visão que Deus ele te deu. Não olha para as circunstâncias. Deus falou, ele vai cumprir. Ele vai fazer. Terceira dica, vamos dizer assim, para você aumentar a sua fé. Declare e haja de acordo com a palavra. Não adianta nada você conhecer a palavra. Não adianta nada você saber o que fazer e não fazer. É igual eu disse, saber o que fazer e não fazer é a mesma coisa de não saber. Escreve aí no seu caderninho. Saber fazer e não fazer é a mesma coisa de não saber. Não adianta nada. Então é necessário o quê? Que você haja de acordo com a promessa. Somente dá passos de fé. Somente vai. Somente fala para você mesmo. Fala assim, eu só tenho hoje. Somente hoje eu vou fazer. E hoje chegar amanhã, você fala assim, somente hoje eu vou fazer a minha parte. Porque a promessa, o milagre, ele vai me alcançar. É andando, é no caminho. Deus não é um Deus que faz mágica. Ele não faz mágica. Não é assim, não. Deus, ele é investidor. Deus, ele olha para o nosso coração. E é no caminho, é nos posicionando que Deus, ele opera um milagre. Então, haja. Haja por fé e não por vista.
Haja por aquilo que queima no seu coração. Em Tiago 2,26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra ela está morta. Você está respirando? Respira aí, ó. Respira mais uma vez. Eu sei o que você está fazendo, não, mas respira. Respira, ó. Tá vendo esse fôlego de vida? Tira de você pra você ver. Tira. Fecha o nariz aí pra você ver. Você morre. Você morre. Acabou pra você. Acabou. Esse tempo aqui acabou. Tira o fôlego de vida de você pra você ver. Esse é o espírito. Tira de você pra você ver. Você morre. Assim também é a fé sem obra. Se você tem fé no seu coração e você não dá passos de fé, de acordo com a promessa que Deus ele falou com você, esquece. Você está morta espiritualmente. A fé sem obra, ela é morta. É como diz a palavra, me mostra as suas obras pela fé, me mostra a sua fé pelas obras, que eu te mostro as minhas obras pela fé. Primeiro, não adianta você ter fé. Eu tenho fé, Deus me deu uma visão, Deus falou comigo no meu coração, mas você não age. Não dá passos de fé, não faz aquilo que você precisa fazer, porque a única parte que Deus não vai fazer é a sua. Ele não vai fazer a sua parte. Então ande por fé, ande por aquilo que queima no seu coração, haja o que vier, a circunstância que vier. O mundo não pode te paralisar, a circunstância não pode te paralisar. Devemos andar na contramão do mundo. Se você está na mão do mundo, você está perdido. Você está perdida. Precisamos andar na contramão do mundo. Andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Fé sem obras é morta. A fé, ela necessita ser acompanhada de ações. Ela precisa de ações. Declare a palavra e dê passos de fé. Declare a palavra e dê passos de fé. Declare a palavra, dê passos de fé. Você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você o quê? Pode. Dê passos de fé. Mesmo que seja pequenininho. Mesmo que seja só um pouquinho, mas vai. É igual eu disse ontem na live. É melhor você ser uma tartaruguinha e chegar do que você ser um papaléguas e correr rápido e cansar e parar debaixo de uma arvrinha na fresca. Você vai perder a corrida. Você vai gastar a sua vida, né? Você vai gastar a sua vida e vai ser como nada. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, diz o Senhor, ganhá-la-á. Mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. É muito sério isso aqui. Então perca a sua vida, mas por amor de Jesus. Por aquilo que queima no seu coração. Tudo é trapo de imundície, tudo fica aqui. Mas a palavra de Deus é santa, é verdadeira. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Confie em Deus. Foque em Jesus. Foque em Jesus todos os dias, em nome de Jesus. Hoje eu vou contar uma história para vocês, inspiradora de fé. Essa história, eu já até comecei a contar, é de Abraão. Abraão. Vou contar a história de Abraão para você. A fé de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mesmo quando ele e Sara eram avançados em idade. Não tinha condição, não? Abraão tinha condição de ser pai. Sara também não. Pensa. Pensa você com, vamos dizer, 90 anos. Filha, você não tem nem regra menstrual mais. Era impossível, as condições era tudo o contrário. Ela era estéril. O que tem, eu falo para você, o que tem estéril na sua vida? Que não tem jeito mais, está esterilizado, não tem como.
Não tem jeito. Para Sara também não tinha jeito, não. Ela tinha 90 anos. E Abraão ainda era mais velho ainda. Mas ela não olhou. Por mais que ela deu algumas deslizadas na vida lá, né? Vamos dizer, entregou Agar para Abraão. Teve as falhas dela. Mas aquilo que Deus prometeu, filho, Ele cumpriu. Aquilo que Deus fala na nossa vida, queima no seu coração, que te deu a visão. Pode acontecer o que acontecer, mas vai se cumprir. Se Ele deu a visão, Ele vai dar a provisão. Se Ele deu a visão, Ele vai dar a condição. Se Ele deu a visão, somente creia, foca, vem, faça. Só isso, só obedeça. Então Abraão viveu pela visão da promessa e não pela condição natural da sua vida. Ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Ele creu. Somente creia. Deus, Ele prometeu a Abraão o que prometeu. Assim como Ele também vai cumprir em você o que Ele prometeu. Se você tem a visão, pode crer. Pode crer de todo o seu coração que a provisão vai vir. Que o milagre vai te alcançar. Que o favor vai te alcançar. Somente faça. Todos os dias, dê passo de fé. Fica firme, não desista, não olhe para trás, não tire os seus olhos de Jesus. Se você porventura afundou, clama por Jesus hoje, fala: Senhor, socorre-me, socorre hoje. Eu olhei para as circunstâncias, eu olhei pelo que eu estou enfrentando, eu olhei para a minha natureza humana, eu olhei com os olhos naturais, mas me ajuda aqui. Assim como Ele fez com Pedro. Ele vai te levantar. Ele não vai deixar você afundar, não. Ele não vai deixar você morrer, não. Ele é um Pai de amor e bondade. E Ele nos dá uma oportunidade todos os dias. Enquanto há vida, há esperança. Você está respirando? Tem esperança para você. Tem vida para você. Tem o favor de Deus para você. Tem o socorro de Deus para você. Tem a misericórdia dele para você. Então somente clame a Ele. E olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Você pode dizer: mas eu fui longe demais, eu errei demais. Não importa. Confessa os seus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda iniquidade, de todo pecado. E Ele joga para o mar do esquecimento e faz tudo novo. Não olhe para o passado, não olhe para o amanhã que vai ainda chegar. Não seja ansiosa, não seja ansioso. Não viva de passado, não viva depressiva. Ai, eu fiz tanto, ai. Não fica chorando nas mínguas, não. Deus te dá uma oportunidade hoje. Se levante hoje. Foque em Jesus. Foque na visão que Ele te deu no seu coração. Mesmo que tudo diz que não, mesmo que as palavras, que as pessoas tentem te parar, olhe para a visão que Deus Ele deu no seu coração e somente obedeça, somente vem. Somente faça, somente haja, faça a sua parte. Em nome de Jesus. Isso mesmo, Agnes. Deus Ele espera que nós venhamos dar passos de fé, para que Ele venha operar o milagre. Precisa da sua parte. Dá o passo para você ver. Coloca o pé para você ver. Deus vai colocar o chão. Deus vai colocar o chão. Você não está vendo o chão. Mas levanta o pezinho para você ver. Põe onde você vê. Deus vai pôr o chão. A conta às vezes não vai fechar, não. Às vezes seus olhos naturais vão falar assim: é impossível. É no impossível que Deus age. É aquilo que é impossível para você, que Deus Ele age. Ele já operou o impossível. Creia nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos para a prática hoje. Vamos já lá para a prática, em nome de Jesus. Pega o seu caderninho da visão aí, do diário da espiritual. E escreva aí, ó. Escreva aí a visão que Deus Ele colocou no seu coração. Eu não sei qual que é a visão que Deus colocou no seu coração. Eu sei o que Deus colocou no meu.
Ele só diz vem. Só vem, só faça. Só prossiga para o alvo, que é o Jesus. Somente ande. Somente faça a sua parte. Coloca no caderninho. Qual a visão que Deus ele tem para você? Se você não tem, fala, mas eu não sei qual a visão não. Nossa, eu tô perdida, eu nem sei que visão é essa que Deus tem para mim. Peça a revelação para o Senhor nesse dia. Fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual a visão que queima no meu coração? Qual o meu propósito nessa vida? Fala para Ele, fala para o Espírito Santo. Vai para a fonte que é Deus. Vai para a fonte que é a palavra de Deus. Deus ele vai se revelar a você. Só tem um coração disponível para receber o que Deus ele tem para você. Tem um coração aberto para receber aquilo que Deus ele tem para você. Mesmo que as condições dizem que não, somente obedeça. Peça para Ele nesse dia. Então coloca no seu caderninho a sua visão. Coloca a visão que Deus colocou no seu coração. E quando você colocar, ore por isso. Ore todos os dias. Ore diariamente por aquilo que Deus colocou no seu coração. Fala, Senhor, os meus olhos, isso é impossível. Mas hoje eu vou dar passo de fé. Hoje eu vou seguir o rumo que o Senhor tem para mim. Somente hoje. Todos os dias repete isso para você ver. Não tem erro, gente. Não tem erro, meninas. Não tem erro. Todos os dias repete, fala assim, é só hoje. Eu vou cumprir, eu vou fazer a minha parte só hoje. Só esteja disposta. Só esteja disponível. Que quem vai operar o milagre é Deus. Quem vai fazer o sobrenatural é Deus, não é você não. Não é na força do seu braço não. Tudo vem dele. Tudo é para Ele. Em nome de Jesus. Outro exercício para você colocar em prática hoje. Você vai substituir as suas palavras negativas pelas positivas. Por declarações de fé. Você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Para de dizer, eu não dou conta, eu não consigo, eu não vou chegar, tira. Tira essa mas se. Mas se der errado, mas se não funcionar, mas se não for bem assim, tira o se. Tira as palavras negativas. Coloca eu posso, eu consigo, eu vou vencer, eu sou mais do que vencedora. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para vencer. Eu nasci para conquistar. Eu nasci para desfrutar. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para provar e ver que o Senhor é bom em todos os momentos da minha vida. Eu nasci para ver os milagres de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Substitua as palavras negativas. As nossas palavras têm poder. E às vezes você não tem vivido a visão que Deus ele tem para você por causa das suas palavras, que são negativas, que são destrutivas. Então, a partir de hoje, coloque essa prática na sua vida. Declare a palavra. Declare palavras de vida para você. Primeiro para você, depois para as outras pessoas da sua volta. Porque a mudança começa em você. Não adianta nada você falar a palavra para os outros, mas você não viver. Fala para você mesmo. Cite as palavras, a palavra de Deus em voz alta. Fala para você mesmo, coloca na primeira pessoa. Coloca na primeira pessoa e fala assim, Anilda, você nasceu para vencer. Anilda, você é mais que vencedora. Fala, coloca na primeira pessoa. Anilda, Deus ele já te deu a visão e ele vai te dar a provisão. Ele já operou um milagre. Fala para você na primeira pessoa. Declare para você primeiro. A mudança começa em você primeiro. Não queira mudar as outras pessoas, sendo que você mesma ainda precisa ser mudada. Mudado. Então mude de você. Viva você. Então substitua as palavras negativas por declarações de fé. E hoje você dê um passo prático de fé. Sabe como você vai dar esse passo de fé hoje? Perdoe. Perdoe as pessoas. Semeie na vida das pessoas uma palavra
de ânimo. Seja uma pessoa que semeie o bem. Prática para você no dia de hoje. Semeie o bem. Perdoe as pessoas. Não olhe para as circunstâncias. Limpa o seu coração. Escuta o que eu estou te falando. Limpa o seu coração. Se você quer viver a visão de Deus na sua vida, limpe o seu coração. Perdoe aqueles que você precisa perdoar nesse dia. Perdoe as pessoas. Tira essas pessoas da prisão do seu coração. Não porque elas merecem, porque elas às vezes não merecem mesmo, não. Mas o perdão é para aqueles que não merecem. A pessoa não merece, mas você decide perdoar. É somente decisão. Decida perdoar. Decida limpar o seu coração. Para quê? Para que você venha viver em novidade de vida. A falta de perdão, ela traz câncer. Hoje o que nós mais vemos na atualidade é um alto índice de quê? De crescimento da doença chamada câncer. Por que isso? Porque as pessoas estão guardando no coração o que não pode guardar. Raiz de amargura. Guarda no coração tristeza sobre tristeza, depressiva da vida. Come emoções. O câncer, ele tem tomado conta das pessoas. Por quê? Porque não perdoa. Não semeia o bem. É um querendo furar o olho do outro, é um perseguindo o outro, é um querendo estar mais certo do que o outro. Por isso, nesse mundo, nessa atualidade. Mas que você venha fazer a diferença. Venha purificar a sua mente com a palavra de Deus. Renovar a sua mente todos os dias com a palavra. Que você venha, em nome de Jesus, praticar nesse dia o perdão. Para o seu bem. Você merece ser livre. Você merece ser feliz. Escuta o que eu estou te falando. Você merece ser livre. Você merece ser feliz nessa vida. E às vezes você não tem conquistado aquilo que Deus ele tem para você, que já te deu a visão, por causa dessa mágoa, desse ressentimento no seu coração. Tira isso hoje. É a prática para você hoje, para você viver a visão de Deus. Você não pode ter ninguém preso no seu coração. Tira, liberta. Tira essas pessoas da prisão e seja livre. Você tira elas da prisão e você é livre. Então perdoe, semeie o bem. Se o seu inimigo tem sede, dá de beber. Se ele tem fome, dá de comer. Não quer dizer que você vai perdoar a pessoa, você vai ser amiguinha dela, não. Não, tem pessoas que é melhor você ter um pouco distante. Mas se ela precisar de ajuda, ajude. Uma coisa é você amar, outra coisa é você gostar. Coloca no seu coração. Amar, nós devemos amar todos. Gostar, nem todos você vai gostar. Porque gostar é afinidade. Quando você tem afinidade com a pessoa, você gosta mais dela. Tem pessoas que você gosta mais. Os outros não tem nem tanto, mas você amar, deve amar a todos. Então ame as pessoas, perdoe elas, limpa o seu coração. Não queira, se aquela amizade não fez bem para você, mantenha distância. Porque me diga com quem tu andas, que eu te direis quem és. Afasta, se essa pessoa ela te leva para o mau caminho, afasta dessa pessoa. Siga a visão que Deus ele te deu. Não olhe para as condições. Aquilo que você tem que fazer é você que vai fazer, Deus não vai fazer. Então perdoe, limpa seu coração, semeie o bem, faça o bem para as pessoas. E confie em Deus. E confie em Deus. Que você precisa confiar em Deus hoje. Olha para uma área específica hoje, é prática. Olha para a sua vida hoje. Olha para a sua vida hoje. Deus ele vai revelar o seu coração. A área específica hoje, você precisa confiar em Deus. Vê. Você coloca o pé, Deus coloca o chão. Hoje. É hoje, não é amanhã, não é depois, não. É hoje. Confia em Deus. Ele vai operar um milagre. Só confia nele. Só confia nele de todo o seu coração. Ele vai operar um milagre. Creia nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, meninas? Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel. Deu para entender a mensagem? Deu para entender? Vocês que não pegou lá do início, pode pegar lá do início, porque Deus ele vai falar grandemente ao seu coração. Essa palavra, ela é muito forte. É a fé. É a fé. A fé. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Alimentar a nossa fé. Todos os dias. Todos os dias. Precisamos aumentar a nossa fé. Alimente a sua fé. Você foi alimentado aqui nessa manhã. Você aumentou a sua fé hoje. Hoje a sua fé é maior do que a de ontem. É cada dia melhor. É andando por fé e não por vista. É andando por aquilo que eu creio, não por aquilo que eu vejo. Eu tenho que olhar com a visão do meu coração. Eu tenho que olhar pela visão que queima no meu coração. É nessa visão que devemos andar. Em nome de Jesus. Então declare a palavra. Haja de acordo com a palavra. E você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhinhos. Feche os seus olhos. Fecha, eu não sei se você pode fechar os seus olhos. Mas concentra agora nessa oração. Em nome de Jesus. Às vezes você está trabalhando, está com fone de ouvido, está me ouvindo. Mas feche os seus olhos, quem puder. Quem puder receber essa palavra, abra o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar juntas? Nessa manhã maravilhosa, nesse sábado, você é privilegiada, sabia? Você é filha muito amada. Obrigada por dizer sim para o Espírito Santo. Obrigada por estar aqui ouvindo essa mensagem que nem é minha, é do próprio Deus. É porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer te dar um direcionamento novo na sua vida. É andando por fé. É tendo uma fé inabalável. É isso que Deus ele quer para você, tá bom? Feche os olhinhos. Feche os olhos agora. Pai. Pai de amor e bondade. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nesse dia. Nós te agradecemos pela tua misericórdia. Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor se revelou ao nosso coração, ó Pai. E nessa manhã, Deus, nós aumentamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada por dizer para nós, ó Deus, vem, somente venha, olha para mim. Olha para mim, que eu sou o autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, minhas irmãs, minhas queridas e amadas. Ele é o autor. Ele é o consumador da nossa fé. Somente olha para Ele. Você aumentou a sua fé nesse dia. Você entendeu que a visão, ela vem do coração, é os olhos do coração. E você deve andar por visão e não por condição. Não é por circunstâncias, não é por aquilo que você vê, mas é por aquilo que você crê. E a partir de hoje, você vai andar por aquilo que queima no seu coração. E nada, absolutamente nada vai te parar. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço nessa manhã, Deus, aumente todos os dias a fé de cada uma, meu Pai. Ensina, Deus, a cada um a confiar nos planos que o Senhor tem ao respeito delas. Nos pensamentos que o Senhor tem a respeito delas, ó Pai. O Senhor, Ele diz, eis os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Espera no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, mesmo que a tempestade seja grande, mesmo que as lutas sejam tão grandes. Confia. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é Deus que habita em nós, o Espírito Santo que habita no nosso coração, do que qualquer circunstância, do que qualquer embaraço. Ele limpa os seus caminhos agora.
Ele renova a sua mente agora, somente receba, confie nele. Confie nele de todo o seu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por essas mulheres. Eu oro também por esses homens, ó Deus, que vão me ouvir e ver depois, Pai. Que haja uma mudança, Deus, extraordinária sobre esses corações. Que haja mudança de mentalidade, Deus. Que eles venham entender que nós devemos andar, ó Pai, é por fé e não por vista. É por aquilo que o nosso coração queima todos os dias e não por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Que eles venham entender que devemos andar, ó Pai. É na contramão do mundo, não é na mão do mundo. Pai, eu oro por todos, ó Deus. Eu oro por todos, ó Pai. E eu te peço. Ajuda-nos, Senhor, todos os dias. A nos alimentar da Tua palavra. A andar em conformidade com a Tua vontade. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Fala, eu recebo. Eu recebo. Fala, eu recebo. Escreva aí na mensagem. Eu recebo isso para minha vida. Eu decido hoje aumentar a minha fé. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Bom dia, Gabriele. Amém. Eu decido. Amém, Áquila. Fala, eu decido crescer na minha fé todos os dias. Essa é a minha oração por você. Que você todos os dias possa crescer em sabedoria, em entendimento, em discernimento. Que você todos os dias possa viver o novo de Deus para você. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Isso mesmo, eu decido crescer na minha fé todos os dias. Amém. Isso mesmo, irmã Sueli. Decida. Não é questão de querer. Querer todo mundo quer. É uma questão de decisão. Então decida todos os dias a crescer. Cresça na fé. Cresça na visão que Deus ele tem para o seu coração. Você é uma escolhida nesse tempo. Você não é obra do acaso. Deus, ele te chamou, é para esse tempo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós somos os trabalhadores, as trabalhadoras dos últimos dias. Jesus está voltando. E ele quer buscar uma igreja adornada, uma igreja preparada. E você precisa se preparar. Prepare todos os dias. Aumente a sua fé. Aumente a sua fé, só aumente a sua fé, só aumente a visão do seu coração para você ver. Deus, ele opera milagres. Deus, ele opera milagres em nome de Jesus. Coloca no seu caderninho aí, ó. Meninas, quero que vocês tenham um caderninho, por favor. É pro seu bem, não é por... É porque quando a gente aprende, não depende. Quando você anota, quando você escreve, você tem o poder de guardar na sua mente 5 vezes mais. Então é importante você escrever aquilo que Deus falou com você. Eu falo para vocês, eu escrevo até a oração que eu vou fazer para Deus. Vocês acreditam? Eu escrevo. É necessário. Tem que escrever. Para você ver, não é porque a sua oração vai ser... Não, minha oração vai ser isso. É o que está no seu coração, você escreve ali. Escreve, para você não esquecer. Quando você ora, você revela aquilo que está no seu coração. Você sabia disso? Seja de oração para você ver. Presta atenção na sua oração. Presta atenção. Presta atenção na sua oração hoje. Com as suas palavras. Ou você escreve a sua oração. É aquilo que está no seu coração. Você se revela através da sua oração. Então, Deus, ele vê aquilo que está no seu coração através da oração. Porque quando você fala, você revela aquilo que está no seu coração. Você, com a sua oração, você vai saber se você está bem com Deus ou não.
Se você tem intimidade com Deus ou não. Então escreva, tá bom? Diário espiritual. Eu quero que vocês comprem um caderninho. Se vocês vierem aqui me acompanhar, né? Nesse propósito que Deus colocou no meu coração, você não vai ser a mesma. Eu te garanto. Eu te garanto, você não vai ser a mesma. 40 dias. Desperta, tu que dormes. Hoje é o nosso 5º dia. É o nosso 5º dia. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Amanhã é domingo, né? Amanhã eu venho aqui, mas eu não venho de manhã. Eu não vou vir de manhã, porque tem culto na igreja, então de manhã é muito apertado para mim. Mas eu vou vir aqui na parte da tarde. Na parte da tarde eu vou vir aqui. E se você não acompanhar ao vivo, eu vou deixar salvo no story. Depois você vai lá e assiste, tá bom? Para você não perder esse propósito. Faça esse propósito com você mesmo. Fala, Senhor, eu vou me despertar. Eu vou me despertar nesses dias. Eu vou me despertar. É 40 dias para me despertar. Aquelas que não acompanhou as lives passadas, eu até te indico o YouTube, a Nilda Soares. Porque aí você coloca na velocidade 1,5 e só ouça, porque os vídeos, misericórdia. Minha voz saiu atrasada. Eu acho que aqui no Instagram não pode colocar fundo. E eu coloco fundo, sabe? Se eu colocar louvor, então a minha live cai. Então eu coloco fundo, aí o negócio não dá certo. Mas aí vai lá pro YouTube, tá? Até aproveita e me siga lá, compartilha. Mesmo assim eu levo lá, porque a gente não pode dar desculpa, né? Tem que fazer o que precisa ser feito. É que tem pra vez, mas eu vou dar uma melhorada nos vídeos. Eu tentei levar pra Cop Coach, pegar a voz, mas ainda não consegui. Mas mesmo assim eu levei pra lá. E aí o que acontece? Então é isso. Mas ouça, vai pra lá, Nilda Soares, no YouTube, é a Nilda Soares. Né? Vai lá, vê os vídeos anteriores. E se você quer crescer verdadeiramente, espiritualmente, se alimentar verdadeiramente, então fica comigo aqui. Eu sei que eu não estou aqui em vão. Se eu me conectar a você, se você entender o meu linguajar, é você mesmo. É você mesmo que Deus ele te chamou para andar junto comigo. Vamos nos dar as mãos? Segura na minha mão aqui que nós vamos juntas, viu? Em nome de Jesus. Então vamos juntas aqui e vamos vencer, vamos nos alimentar. Vamos nos despertar nesse tempo. Nada de ficar cochilando, nada de ficar dormindo. É hora de acordar. E é para acordar, é para ontem, nem é para hoje. É para ontem que tem que acordar rápido, levanta rápido. Pecou, errou, limpa a poeira, levanta rápido. A fé não olha para o impossível. Ela confia no Deus que faz todas as coisas possíveis. A fé... Coloca aí, ó, essa frase para você, uma frase ativacional. Eu nem falo motivacional, não. Porque eu vim aqui para ativar sua fé. Não foi para te passar a mãozinha, não. Foi para te ativar. Desperta tu que dormes. A fé não olha para o impossível. Ela confia no Deus que faz todas as coisas possíveis. A fé, ela não olha para a impossibilidade. Ela não olha para a circunstância. Ela não olha para a condição, mas ela olha para Deus, que torna as coisas impossíveis, possíveis. Ela olha para a impossibilidade e ela crê de todo o coração num Deus que faz milagres. Em nome de Jesus, tá bom? Palavras-chave para você nessa mensagem. Anota no seu caderninho aí. Anota no seu caderninho aí para você entender. Fé. Coloca primeiro fé, visão, confiança, transformação, promessa. São 5 chaves para você aumentar a sua fé. Vamos lá de novo? Escreva no caderninho. Fé, visão, confiança, transformação, promessa. Guarde essas chaves no seu coração. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Viu, Acla? Deus abençoe a sua vida grandemente. Em nome de Jesus, irmã Soli, os outros que entraram aqui. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E até amanhã, em nome de Jesus. Beijo no seu coração.